Olá, meu nome é Ana Caroline e eu vou falar sobre o fluxo de informação. Algumas tecnologias da informação, como computadores conectados à internet, teleconferência, telefone fixo e móvel, satélites, além de outros, favorecem de forma direta o fluxo de informações. Contamos atualmente com uma complexa rede de comunicação pela qual as mais diversas informações fluem de maneira acelerada. Dessas podemos citar os noticiários da TV, rádio, jornais, revistas, internet e muito outros. Diante desses e de outros meios de comunicação, o homem contemporâneo pode assistir uma guerra ou mesmo um atentado através de um aparelho de televisão, como o que aconteceu nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, quando bilhões de pessoas puderam visualizar ao vivo esse acontecimento histórico. Os veículos de comunicação em massa são os responsáveis por nos transmitir as notícias que acontecem em nossa cidade, nosso estado, país ou em qualquer outro ponto do planeta. Os fluxos de informações vêm aumentando em todo o planeta. Isso se deve principalmente pelo fato dos custos com as novas tecnologias e serviços, como telefone fixo e móvel, além da internet, estarem gradativamente diminuindo, desse modo atingindo uma quantidade cada vez maior de pessoas. A desigualdade quanto ao uso das novas tecnologias é provado quando se observa que em países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França e Alemanha, cerca de 63% de suas respectivas populações têm acesso à internet, enquanto que em países da África subsaariana somente 1,3% da população tem acesso à tecnologia. Meu nome é Paola e eu vou falar sobre a globalização e a internet. As redes de comunicação têm papel fundamental para o mundo globalizado, mas o seu uso não garante mudanças na realidade socioespacial. As redes de comunicação nesse mundo globalizado estão cada vez mais rápidas e eficientes, que permitem a comunicação e o acesso de rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea, contribuindo assim para o desenvolvimento do comércio internacional, que, visto a interligação entre as bolsas de valores dos bancos das grandes corretoras de diversos países através de uma vasta de redes de computadores que aumentam a velocidade das transações e permitem os investidores movimentar instantaneamente suas aplicações financeiras. O crescimento de empresas multinacionais que podem ser controladas de qualquer lugar do mundo, as circulações de capitais que podem ser realizadas a qualquer lugar com o uso de computadores ou até smartphone. As circulações de informações que podem ser atualmente, que acontece instantaneamente. A comunicação em massa, na qual as pessoas podem se comunicar instantaneamente com qualquer pessoa do mundo. As transformações das paisagens que vêm sendo alteradas para incorporar as diversas redes de comunicação por satélites artificiais e cabos de fibra óptica, de antenas para celulares e etc. Porém, apesar de se tornar cada vez mais necessária e utilizada no mundo, tanto nas relações comerciais quanto no cotidiano das pessoas que vivem nesse mundo globalizado, os usos das redes de comunicação não diminuem as diferenças sociais. E o acesso às redes atinge cada vez mais pessoas. A forma com que usa as tecnologias e as consequências de seu uso muitas das vezes não é um fator determinado na modificação de condição social. Meu nome é Camila. Eu vou falar sobre os fluxos de capitais e mercadorias. No mundo globalizado em que vivemos, existe um grande fluxo de capital, transações financeiras como compra e venda de ações de empresas, títulos e moeda. Esse tipo de atividade ocorre a partir de evoluções que aconteceram nos meios de comunicação. O mundo atualmente está interligado por meio de uma complexa rede de comunicação, como telefonia móvel, satélites, internet, etc. Esses permitem que bilhões de dólares sejam transferidos entre os mais variados países do mundo em um único dia. Através de um mouse, por exemplo, um brasileiro pode investir milhões de reais em outra parte do mundo. Antes de falarmos sobre os fluxos internacionais de capitais, precisamos entender alguns conceitos básicos como o déficit e o superávit. O que é superávit? Superávit representa que as exportações de um país foram em maior valor
que as importações, ou seja, o país vendeu mais do que comprou. Sendo assim, entrou mais dinheiro no país se comparado à quantia que saiu por meio das importações. Esse é um fator positivo na economia de um país, visto que mostra que ele está exportando, ou seja, vendendo mais do que importando. Esse movimento gera um lucro que deve ser usado para investir no próprio sistema econômico. Déficit, ao contrário de superávit, representa o saldo negativo, um prejuízo a um sistema em que se gasta mais do que se ganha. No comércio exterior, o déficit acontece quando o valor das importações é maior que o das exportações, ou seja, o déficit é o resultado de quando o país acaba gastando mais do que produz ou comprando mais do que vendendo. Quando esses casos ocorrem, o país acaba criando uma dívida que podem ser geradas por diversas razões, como gastos excessivos ou também acontecer de forma intencional. O resultado entre os valores das importações e exportações pode ficar desfavorável a alguns países. Isso acontece pois aqueles que recebem valores menores pelos seus produtos do que aqueles produtos que compram ficam com desequilíbrio em sua balança comercial. O continente africano ele é um exemplo de países ricos em recursos e que são pobres socialmente e economicamente. Na América Latina não é diferente, e nem o Brasil escapa desta triste situação. Apenas o Chile, a Argentina e o Uruguai têm um conjunto de indicadores que se aproximam dos países desenvolvidos. Por outro lado, países pobres em recursos, como o Japão e a Alemanha, por exemplo, são países ricos. Os países subdesenvolvidos possuem sua economia totalmente concentrada no campo. É o caso da Bolívia e da Camboja, mas há países subdesenvolvidos que são industrializados e avançados tecnologicamente. Por exemplo, o Brasil e a Argentina, que com o processo de industrialização possuem uma população mais urbanizada. Apesar da tecnologia avançada e das indústrias predominarem em países como Brasil, Argentina e México, estes ainda possuem uma grande dificuldade de investimentos, pois enfrentam problemas econômicos como inflação persistente e políticas públicas que são interrompidas a cada ciclo eleitoral. Assim, os países que são exportadores de gêneros primários, tais como matéria-prima, essencialmente agrícolas, vegetais e minerais, são historicamente pobres e seus produtos possuem baixo valor de revenda no mercado internacional. E, em contrapartida, esses países compram produtos de alto valor dos países ricos e desenvolvidos, tais como máquinas, computadores, equipamentos, tratores, etc. Por possuírem tecnologia, esses produtos têm um valor bem mais elevado que aqueles que os países subdesenvolvidos exportam. Em contrapartida, esses países compram produtos de alto valor dos países ricos e desenvolvidos, tais como máquinas, computadores, equipamentos, tratores, automóveis, etc. Por possuírem tecnologia, esses produtos têm um valor bem mais elevado que aqueles que os países subdesenvolvidos exportam. Agora eu vou falar sobre o meio técnico científico e informacional. O geógrafo Milton Santos deixou como um dos seus principais legados teóricos a noção de meio técnico científico e informacional. As 3 etapas mencionadas formam uma periodização do meio geográfico, conforme a sua apropriação pelas atividades humanas. Assim, estabelece-se uma melhor noção das relações entre natureza e sociedade ao longo do tempo. O meio natural corresponde ao período em que o emprego das técnicas esteve diretamente vinculado à dependência sobre a natureza, da qual o homem fazia uso sem propiciar grandiosas transformações. Assim, as ações de interferência sobre o meio eram sobretudo locais e a participação das atividades antrópicas, bem como suas transformações, era limitada pela harmonização e preservação da própria natureza. Milton Santos utilizou como exemplos do conceito de meio natural as técnicas de pouso, rotação de culturas e agricultura itinerante, em que o uso do solo limitava-se à sua preservação para manter um equilíbrio entre uso e preservação da natureza. O meio técnico representa a emergência do espaço mecanizado com a introdução de objetos e sistemas que provocaram a inserção das tecnologias no meio produtivo. Podemos citar como exemplo mais determinante a primeira Revolução Industrial,
mesmo que antes disso já houvesse algumas técnicas em que a atuação mecânica existisse e agisse sobre o meio geográfico. Assim, nesse período, ocorreu uma crescente forma de substituição ou de sobreposição dos objetos técnicos sobre os objetos culturais e naturais, mesmo que essa substituição não tenha se manifestado de forma igualitária, justa e homogênea nas diferentes regiões e territórios. Nesse momento, a divisão internacional do trabalho intensificou-se, bem como a dependência das atividades humanas sobre o uso de maquinários e instrumentos. O meio técnico-científico informacional representa, então, a atual etapa na qual se encontra o sistema capitalista de produção e transformação do espaço geográfico, estando relacionado, sobretudo, à terceira revolução industrial, que não por acaso passou a ser reconhecida como Revolução Científica e Informacional. Meu nome é Ellen Karine e eu vou falar sobre a globalização e os espaços geográficos e as redes. O espaço geográfico, segundo muitas abordagens, constrói-se e articula-se a partir das redes. Milton Santos fez reconhecidas constatações sobre a importância, complexidade e hierarquização das redes geográficas, formadas, segundo ele, por um conjunto de pontos fixos interligados por meio dos fluxos. Portanto, em uma definição mais abrangente, podemos entender que as redes geográficas são como um conjunto de locais da superfície terrestre conectados ou interligados entre si. Com o processo da globalização, podemos dizer que as redes ganharam um maior alcance e abrangência no espaço geográfico mundial. Todavia, o acesso e o poder de difusão dessas redes dependem das diferentes hierarquias na sociedade, constituída pelo poder econômico ou político. Assim, quem possui mais recursos ou poder possui uma maior possibilidade de usufruir da estrutura das redes geográficas. A revolução técnico-científico-informacional também intensificou sobremaneira a expansão das redes, incluindo a própria rede de transporte, por meio dos aviões e jatos mais avançados. A formação das redes digitais e também os avanços nas redes de comunicação tornaram-se grandes marcos para esse período. Assim, em tempo real, comunicados e transações financeiras ocorrem e notícias importantes são divulgadas.